queridos e queridas, principalmente as queridas, daqui do Livros e Teologia. Eu estou mais uma vez invadindo o espaço do Rafa para a gente conversar sobre um livro que vai marcar a sua vida. Eu prometo. Nós estamos falando do Ministério de Mulheres, editado, pela Gloria Furman e Kathleen Nilsson, Amando e Servindo a Igreja por Meio da Palavra. Ai meu Deus, vamos colocar o pica-pau de novo. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Então, o que esse livro tem de especial? Primeiro, ele não foi escrito pela Glória e pela Kathleen, foi editado. Esse livro é uma miscelânea de textos escrito por 10 mulheres diferentes. Mas o livro vai responder a anseios de mulheres que querem trabalhar na igreja, querem fazer parte do ministério e se deparam com duas vertentes difíceis de trabalhar. E elas vão fazer tudo isso martelando na nossa cabeça Tito 2, a ordem de Paulo para que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Vão falar da importância do ministério de mulheres para ganhar mulheres para Cristo, porque a ordem de evangelizar é para homens e mulheres. E você pode me perguntar, mas Bruna, por que fazer um livro diferente para ministério de mulheres? Ministério de mulheres? Elas não deveriam ficar quietas? A pergunta vai depender da heresia que você gosta mais. Prevendo esse desnível da discussão em relação à atuação das mulheres dentro da vida da igreja, da vida cristã, que ora pende para a igualdade com os homens e ora pende para a exclusão das mulheres, as autoras vão guardar os primeiros capítulos para fazer uma boa fundamentação evangélica, cristocêntrica, bíblica, de como que a mulher é vista e como que ela é chamada para o ministério. Prevendo esse desnível nas concepções do papel da mulher dentro da vida da igreja, ora tendendo à igualdade, ora tendendo à exclusão, as autoras guardam os primeiros capítulos para fazer uma boa definição bíblica da relação entre homem e mulher no casamento, na igreja e como que Deus trata os dois na missão comum de crescer o reino, de fazer crescer o reino. No segundo capítulo desse livro, a Claire Smith, que é a autora desse capítulo, ela subtitula a palavra sobre as mulheres com deleitando-se na distinção. Eu fico imaginando que a palavra distinção e deleitando na mesma frase já deve arrepiar o cabelo das axilas feministas. Que história é essa de distinção? Somos todos iguais. Mas ela vai tratar aqui da diferença de gênero e na página 53, logo no início do capítulo, ela vai dizer: mas o objetivo dos ativistas em relação a parar de falar que brinquedo é de menino e de menina não é apenas a remoção dos estereótipos de gênero. Eles querem que o gênero deixe de ser uma parte importante do que uma criança é, de quem nós somos. Eles querem um mundo em que a identidade de uma pessoa não seja definida pelo primeiro rótulo que recebemos ao nascer. É uma menina ou é um menino. Ela vai explicar que a flexibilização da imagem do gênero é um sinal muito claro do afastamento da humanidade da concepção do Deus Criador. E que não deveria nos espantar como cristãos que uma sociedade que nega a Cristo, nega Deus o tempo todo, vá também se distanciando daquilo que Deus nos deu como imagem dele mesmo, tanto homem quanto mulheres, porque quando o gênero é destruído, não existe nem homem nem mulher. E aí também não deveria existir nem trans, nem gay, nem lésbica, porque tudo isso são variações demoníacas dos dois gêneros que existem, dos dois sexos que existem. A Claire vai trabalhar nesse capítulo também o assunto de complementariedade. Vai dizer que a forma como que Deus criou o homem e a mulher, o homem primeiro e a mulher depois, o motivo da criação do homem, o motivo da criação da mulher, tem implicações diversas, tanto no casamento quanto no ministério. E ela vai dizer o seguinte, uma coisa muito interessante, que quando Deus criou o homem, ele disse que esse homem precisava de uma mulher, precisava de uma ajudadora. Isso quer dizer que o homem recebeu uma missão. A aliança de trabalho e de liderança foi feita com o homem.
mas ele necessitava de uma ajuda. E a situação de quem precisa de ajuda nunca é melhor do que a situação de quem ajuda. Se a mulher é auxiliadora, a situação da mulher é melhor que a do homem, no sentido de que o homem tem uma missão muito difícil e a mulher tem uma situação um pouco de folga para que ela seja ajudadora e não o homem. Depois dela explicar esse início da criação, ela vai dizer que tudo isso foi totalmente quebrado e deturpado após a queda. Esse equilíbrio e essa naturalidade da relação do homem e da mulher é quebrada e o homem, em vez de uma liderança amorosa, ele tende à tirania. E a mulher, em vez de uma resposta voluntária de submissão, ela tende ao desejo. E aí tudo isso vai mudar a característica familiar e o casamento passa a ser uma guerra velada em que dois pecadores lutam contra o pecado para tentar voltar àquela concepção primeira. E ela vai dizer que para nós cristãos é uma luta com certeza de vitória, porque nós fomos feitos nova criatura. E aí ela vai tratar dos aspectos espirituais da relação de casamento e da relação ministerial. Durante todo esse livro, não importa quem esteja escrevendo, essas mulheres colocam o ministério de mulheres debaixo do pastoreio masculino. Nunca essas mulheres vão trabalhar sem a permissão, sem o monitoramento e aconselhamento de um presbítero ou de um pastor presidente. Mas elas vão dizer que a mulher tem um dever que o homem não pode cumprir, que é de ser exemplo de mulher piedosa. E nisso eles não podem se meter, porque só mulher pode ser exemplo para mulher piedosa. Em todos esses capítulos existem uma intercalação? Não sei. Elas intercalam teoria e prática, sempre assim. Base teórica, base psicológica, base bíblica e a prática. Com exemplos, testemunhos. Então o livro é bem dinâmico quando se trata de você tirar uma ideia ou de te animar a fazer algo na sua igreja ou até mesmo no seu ambiente familiar. Elas vão chamar muito a atenção quando elas falam de igreja local, da importância do envolvimento de todas as mulheres no Ministério de Mulheres. Algumas igrejas têm umas divisões, por exemplo, a Igreja Batista tem a MCA, que são Mulheres Cristãs em Missão, MCM, né? Porque antes era em ação e agora trocou. Na Igreja Presbiteriana nós temos a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, e as outras igrejas eu realmente não conheço as nomenclaturas, mas eles vão dizer que todas as mulheres devem se envolver. E eles dizem o seguinte: o ministério entre as mulheres prospera à medida que as mulheres empregam seus diversos dons dessa forma. Algumas terão dom de mestras, por exemplo, outras de evangelistas, algumas de administradoras ou líderes de ministérios, e ainda outras de agentes de misericórdia, generosidade e serviço aos necessitados. Outro assunto que eu achei interessante foi que uma das autoras coloca em evidência que o objetivo do Ministério das Mulheres é muito maior do que o engajamento e a comunhão e tudo isso. Tudo isso acontece no dia a dia do Ministério das Mulheres. Mas veja bem, a coisa mais importante do Ministério das Mulheres é que mulheres sejam edificadas, que mulheres confessem os seus pecados, que mulheres sejam engajadas na missão de falar a outras pessoas a respeito de Cristo. E nisso, eles vão dizer que mulheres não devem ter um evangelho diluído só porque são mulheres. Não é porque nós somos mulheres que nós devemos ter uma teologia de autoajuda, uma teologia do ursinho Pooh, uma teologia dos ursinhos carinhosos. Não, nós somos mulheres e precisamos de Cristo como todos os homens, todas as crianças, todos os velhos, os jovens, mulheres, nós precisamos de Cristo da mesma forma. Na página 182, fomos feitos para viver pela palavra de Deus e para viver para sempre. Tanto quanto estiver ao nosso alcance, precisamos levar a palavra de Deus tão a sério quanto ela própria se leva, quando formos estudá-la umas com as outras e também com as nossas amigas incrédulas. O último aspecto que eu quero destacar para que você sinta vontade de ler esse livro é que no capítulo 8, uma autora chamada Ellen Mary Dicas, ou Dicas, não sei,
Vai falar de integridade sexual, afirmando a verdade com compaixão. E aí, uma coisa muito interessante levantada aqui é a questão da pornografia e da homossexualidade. Ela vai tratar aqui de 2 casos, um de cada aspecto, né? Um de pornografia e um de homossexualidade. E ela vai dizer, uma dessas meninas que foram falar com ela, diz para ela que sente falta de sermões em que a sexualidade da mulher seja colocada em pauta. Porque quando se fala de lascívia, quando se fala de homossexualidade, pornografia, compulsões sexuais diversas, sempre os homens são colocados como alvo e não as mulheres. Como se apenas os homens tivessem libido e tentação. E aí, como que fica essa situação? Será que se hoje eu sofresse de algum dessas tentações, eu teria mulheres preparadas para receber o meu testemunho, minha confissão? Será que alguém poderia ouvir a minha confissão, não me julgar, me tratar em um discipulado, por exemplo, que é outro assunto desse livro interessantíssimo sobre mulheres mais velhas e mulheres mais novas, entrarem numa rotina de discipulado, de troca de aprendizado? Será que as igrejas locais estão preparadas para lidar com a integridade sexual da mulher? Bem, aqui ela vai dar dicas, vai falar sobre como que mostrar Cristo ao mesmo tempo que você acolhe essas mulheres. É a única forma de você resgatar a integridade mental e sexual dessas mulheres, que é uma coisa muito importante e que às vezes é negligenciada na nossa igreja local. Eu vou destacar um ponto negativo desse livro e depois eu vou dar minha nota. Bem, o ponto negativo é o seguinte: como foi escrito por várias mulheres, cada capítulo por uma mulher, elas têm a tendência de fundamentar sempre no evangelho. Então você vai ler vários capítulos com as mesmas expressões, com as mesmas falas, porque elas escreveram em separado. Não tem como juntar 10 mulheres para escrever um livro num dia e ficar bom, não vai ficar bom. Então qual que é a questão? Fica um pouco cansativo. Se você ler esse livro de capa a capa, você vai ter essa sensação. Mas se você, por exemplo, tiver uma curiosidade de ler um capítulo sobre um tema que te interessa ou que você precisa, aí não, aí você vai ter uma fundamentação, vai ter a parte prática, a parte doutrinária, então é muito bom. Eu só achei um pouquinho cansativo quando a gente lê um atrás do outro. Se fosse, por exemplo, escrito por uma pessoa, só a fundamentação estaria aqui nos 2, 3 primeiros capítulos e os outros capítulos seriam mais práticos, eu acredito. E essa também foi uma reclamação da minha irmã também, que leu esse livro. Bem, eu recomendo esse livro para homens que lideram na igreja, para mulheres que querem começar a trabalhar no ministério e para mulheres que anseiam trabalhar de forma mais pessoal, porque a parte de discipulado desse livro é muito interessante, muito completa. Então, minha nota para esse livro são 8 mochés. Então fica a dica, tá, meninas? E vamos passar 2019 lendo.